dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui reunidos em mais um Rainhas do Grito. E dessa vez, quem já sofreu bullying na vida vai achar o episódio de hoje saboroso ou nem tanto, dependendo do ponto de vista. Mas antes de tudo, vou cumprimentar as minhas colegas. Boa noite, Ceci. Boa noite, Nath. Boa noite, Lu. Boa noite, Sil. Hoje nós vamos vingar uma galera aí, viu? Olha, quem nunca? É um grande quem nunca hoje. Boa noite, Lu. Como estamos? Boa noite, Nath, Sil, Ceci. Estamos bem e, olha, talvez eu esteja no do nem tanto, porque gostaria de mais vingança, tá? Eu acho que foi pouco. Ah, e outra coisa. Eu falei mal de Carrie, que a Nath escolheu, mas vamos falar bem deste, Isso. que a Nath também escolheu. Então a gente enaltece também quando ela faz boas escolhas, tá, gente? Só pra não acharem que eu pego no pé da Nath de graça. Tem Mas sido é uma tudo de experiência. caso pensado, gente. Ela sabe o que vai render e aí ela joga pra nós. E é assim que funciona. É por isso que ela é foda. A Nath, ela sabe até, ó, tudo calculado. Tudo calculado. Eu ia dizer que é tudo uma indica, mas as outras concordam também. Então a culpa é coletiva aqui. Não dá pra falar sempre só bem de filme, mas hoje é um dia desses. Então, boa noite, Silvana. Boa noite, gente. Boa noite, amigas. Eu tô feliz com a escolha de hoje. Eu não tinha assistido esse filme e fiquei bem satisfeita. Acho que teremos algumas ressalvas, mas acredito que serão poucas. Pois é, acho que o filme de hoje é babado. E pra você que não leu o título do nosso episódio, hoje nós vamos falar do filme espanhol Cerdita, ou Pig, como foi vendido aí nos outros países em inglês. Mas vamos começar então da nossa ficha técnica. A gente vai falar sobre o Cerdita, ou Pig, ou Porquinha, em português. É um filme de 2022, um filme que foi desenvolvido a partir de um curta-metragem de 2018, que conta com a mesma personagem principal, com a mesma atriz, né, aliás, da mesma diretora e da mesma roteirista, que é a Carlota Pereda. Os atores, a gente conta aí com a Laura Galã, o Richard Holmes e a Carmen Mack. De sinopse, do que Pig fala? Pig acompanha, então, a personagem Sarah, que é uma adolescente gorda e que sofre bullying de um grupo de meninas, assim, todas super padrão, claro. E sendo que uma delas, a Cláudia, fica claro que ela era muito amiga da Sarah, as duas até usam a mesma pulseira, assim. E a gente vê, então, no começo do filme, a Sarah trabalhando no açougue dos pais dela, enquanto estuda, e esse grupo de meninas indo pra piscina da cidade, né? É uma cidadezinha, então essas meninas vão pra lá, parece ser uma piscina pública, e depois a Sarah acaba indo pra esse lugar também, mas antes da Sarah chegar, a gente vê algumas interações ali, principalmente com um homem que tá sozinho nesse lugar, sentado numa mesa e tal, e quando a Sarah vai pra lá, já não tem, aparentemente não tem ninguém, exceto esse cara. Ela fica um pouco assustada com ele, né? Afinal, é um cara sozinho encarando ela dentro da piscina. Mas logo essa hesitação é quebrada porque surge esse grupo de meninas pra atualizar o bullying, né? Um bullying muito cruel, assim, que elas fazem, chamando a Sarah de porquinha, como traz o título do filme. Mas as meninas acabam levando as coisas da Sarah embora, a mochila de roupas, a toalha, enfim, e deixam ela pra voltar pra casa de biquíni por uma estradinha, assim. E ela acaba sofrendo mais ainda na estrada, né? Passa um carro com uns caras que também empurrinham ela. Só que, pegando uma estrada lateral, assim, indo pra casa, ela vê um carro parado, tipo um furgãozinho, assim, que vi que é muito comum em cidades rurais lá na Espanha. E ela vê o cara que tá dirigindo o carro, é esse cara que estava na piscina, e ele até dá uma paradinha pra ela ver que as meninas estão dentro do furgão e que ele tá sequestrando elas, mas antes de ir embora ele deixa uma toalha pra Sarah poder se enrolar pra poder ir pra casa. E a Sarah opta por não contar que viu essas meninas serem levadas. E como eu estava conversando com as minhas amigas antes dessa gravação começar, se vocês ouvintes já viram o meme do macaco com os braços atrás da cabeça e embaixo tá escrito por mim, eu confesso que eu estou hoje eu sou este meme.
Por nós. Mas a gente Exatamente. desenrola mais na conversa. Acho gostoso ver horror fora do eixo estadunidense e principalmente como a gente gosta aqui de falar sobre filmes dirigidos por mulheres, um dos já não me adiantando, mas deixando claro que é um fator muito relevante pra mim, é ver uma protagonista gorda. E é um filme que ele não cai assim em clichês que ofendem mulheres gordas por estar tratando de uma mulher gorda sofrendo gordofobia. Eu acho esse plot não só interessante, mas todos os detalhes que vão dando as nuances aí desse desenvolvimento dessa personagem, né? Porque é uma menina excluída, é uma menina que tem os pais que ao mesmo tempo que incentivam, protegem ela, são muito cruéis com ela, então a gente sai um pouco só de o bullying da escola para ver até esse bullying mais macro social ali, né, sobre as outras mulheres dessa comunidade, essas outras pessoas que estão ali inseridas, né, como ele vai tocando nesses outros pontos, assim. Vamos combinar? Como minhas amigas aqui disseram, e acho que a gente vai repetir bastante ao longo deste episódio, é um daqueles filmes que só quem viveu sabe, e assim, sabe aquele meme do preciso ter empatia? Eu não teria empatia com as pessoas que fizeram bullying comigo. Nossa, tá lá no furgão? Poxa, que pena. Um beijo. E fingiria que não tinha visto nada. Exatamente. Não, quando eu vi ela lá parada e vendo as meninas lá desesperadas, tipo, ai, Sara, sei lá o quê, tipo, ai, agora você quer me ajuda, né, minha querida? Vai tomar no cu. Não, Pois. porque, sério, Vai eu tomar fiquei no muito cu. feliz que ela não ajudou, né? Até porque ela ia fazer o quê, né? As meninas tinham roubado as coisas dela, nem celular a coitada tinha ali pra poder ajudar se quisesse. Mas beleza, não fez nada e compreensível. E depois ela ficou pensando nisso ainda. Então ela é uma pessoa muito melhor do que eu e talvez vocês, porque a gente ia ficar tipo, bem feito, filha da puta. Exatamente. E eu ia dormir, ó, tranquila e calma, sem nenhuma preocupação. Nossa. Mas uma coisa muito interessante, né? É a segunda vez que eu vejo esse filme. A primeira vez tem mais ou menos um ano que eu vi. Acho que talvez diferente das meninas, assim, na segunda vez que eu vi, pra mim ele perdeu um pouco do impacto. Vou explicar mais pra frente por quê. Tem a ver um pouco com o terceiro ato do filme. Mas eu também acabei assistindo hoje o curta, que é um curta do mesmo nome, com a mesma atriz, com a mesma diretora. E literalmente parece que recortaram, sim, 13 minutos ali do filme, que corresponde aí a esse evento principal que a Sil falou, né, na sinopse, que é a ida da Sara à piscina, a situação terrível de bullying que ela sofre, e aí na sequência ela vê a Cláudia presa dentro do furgão lá, do nosso querido serial killer, que infelizmente aqui, né, eu vou ter que falar, é um querido serial killer. E assim, pra mim o curta ele tem mais impacto do que o longa-metragem em si, justamente porque eu achei que ele não entrega muito da personagem, sabe? Ele deixa algumas coisas em aberto, né, que a gente pode comentar mais pra frente sobre o final do filme, mas de uma forma geral, assim, pra mim é um filme que, como eu falei, eu assisti há um tempo atrás, considerável, e eu me lembrava dele, assim, me lembrava de detalhes, e isso geralmente é um bom sinal, né? Significa que não é um filme qualquer, né? É um filme que causa um certo impacto. Na minha cabeça, inclusive, eu tinha falsas memórias sobre esse filme em relação ao terceiro ato. Eu até falei com o meu companheiro Igor, mas será que tem final alternativo? Eu não me lembrava disso acontecer dessa forma. E eu tenho uma teoria pra isso. Porque o filme, ele é tão violento, e não só pelas cenas de violência explícita, de sangue, de gore, porque é um filme que tem um bom nível de gore, assim, de certa forma, mas pela mau caratismo dessas meninas e a situação de merda da Sara. Enfim, é isso. O filme, ele consegue, como a Nath bem falou, não cai em estereótipos vazios. Obviamente, a personagem principal, ela é ridicularizada em diversos momentos pelos personagens, mas isso jamais é naturalizado no filme. A gente sente muita empatia por ela, e a empatia aqui é um elemento muito importante pra narrativa. E assim, é um filme, né? É um filme que realmente ele não é facilmente esquecível, é um filme que tem o seu mérito, assim. Pra quem nunca sofreu bullying na escola, ou enfim,
enfim, especialmente por causa de peso e tal, provavelmente não vai entender e vai achar exagerado o que as meninas fizeram, tipo, de colocar a rede na cabeça dela enquanto ela tava lá nadando, de ficar zoando de forma extremamente pesada e tal, ou então comentários de pessoas da cidade, tipo, mas ela é gorda mesmo, né? Mas ela é realmente muito gorda. Vai achar que é exagerado, mas não é, não é. Na escola é muito normal pro professor fazer coisas dessas. Tipo, na minha escola tinha um que simplesmente falava que os alunos, os populares, podiam pegar os excluídos, né? Vamos dizer assim, e serem usados como apagador. Então, assim. Meu Deus. Nossa, gente. Ave Pois Maria. é, porque o professor queria ser o descolado, sabe? E esse mesmo professor fazia concurso do tipo, quem é a pessoa mais ridícula da sala? Eu não preciso nem dizer quem é que ganhou, tá, né, gente? Então, assim. Meu Deus. Pois é. Quem que é Então, esse que nós assim, vamos atrás? Eu lembro o Nós nome vamos dele até hoje, é Fernando. O nome desse Ó, professor. Fernando. Fernando, Se você tiver espero ouvido. que De você esteja desenho geométrico. pagando De todos desenho os seus geométrico. pecados. Odeio desenho É. geométrico, mas acho que não é por causa disso, eu só não Tinha gosto que mesmo. ser, né? Tinha que ser de exatas. Aquelas, Deus me desculpa, livre. gente. Eu tenho amigos que são. Enfim, então assim, é um bullying pesado retratado lá, mas que acontece sim, não só nos Estados Unidos, que geralmente é bem mais pesado, mas acontece aqui no Brasil e muito. E como a Ceci disse, a Nath disse, não é um negócio tratado levianamente. Eu acho que foi tratado com muito respeito e de forma bem coerente, como realmente acontece. E assim, né, a gente falando que, foi pouco. Eu acho que todas nós, quem assiste, tem esse lado da empatia, igual você estava falando, todo mundo desejou, em algum momento, que a Sarah simplesmente, ou ela mesma matasse todo mundo, né, ou realmente deixasse a merda acontecer e foda-se. Só que é engraçado, né, se não trágico, o quanto isso também é tão realista e palpável. A personagem, ela é inocente em muitos momentos. Esse desenvolvimento dela, eu acho bonito o jeito que é mostrado até pelas cores utilizadas no filme, porque assim, no começo é tudo corzinha pastel, aquele rosinha pastel, a roupa dela é rosa pastel, é um amarelo bem clarinho, todo o cenário, até o próprio açougue é rosa, né, tem as cores rosas, assim, da carne e tal, e aí a gata tá lá sofrendo, igual vocês falou também, essa violência, pessoas, então a mãe dela é uma desgraçada, essa mãe. Nossa. Só quem teve mãe desse nível sabe, é difícil. Então, assim, uma desgraçada. E aí, às vezes, as respostas que ela dava pra mãe dela eram ridículas de tão inocente, assim, né? Tipo, na hora que a mãe dela fala assim, as velhas fofoqueiras, né? Como só muda o CEP mesmo, né? As velhas fofoqueiras assim, vamos de carro lá na piscina ver o que aconteceu? E aí ela, mas eu nem tenho roupa de nadar, nem tô com meu biquíni. Mano, então ela dá umas respostas muito inocentes, porque ela realmente é bem inocentona, assim, né? Tanto que imagino que esse seja até, não só pelo fato desse body shaming aí, mas do fato dela também não se encaixar com essas outras jovens, esse outro público, porque meio que ela tá ali no mundinho dela. E aí depois, conforme as coisas vão acontecendo, até as cores do cenário vão mudando, né? Vai ficando tudo mais escuro, a roupa dela também vai ficar escura de sangue, mas tudo bem, né? Vai tudo escurecendo conforme ela real vai peitar essa mãe, vai peitar essas meninas, quando ela encontra as meninas lá naquele calabouço, sei lá que porra é aquela, mas quando ela vê que, ela queria sim que a galera morresse e tal, então eu gosto muito desse desenvolvimento dela, e aí, linkando com o que tá falando no começo, que por mataria que ela matasse todo mundo, foda-se, pelo esse histórico da personagem, a gente sabe que ela não tem nela isso. Ainda tem aquele resquício de inocência o suficiente pra impedi-la de, só matar todo mundo e foda-se, o que seria bem gostoso, assim. Então, acho que até isso pode ser, pra algumas pessoas, algo que deixa um gosto amargo nesse final, né? Porque se está sendo vendido como um filme de vingança, ele parece que não vai completamente abraçar essa vingança num exagero que a gente já tá acostumado, né? Mas eu acho que isso já é muito condizente com toda essa parte narrativa da própria personagem também, né? Isso mesmo. Até um parênteses aqui do que a Nath falou. Eu ia falar sobre esse negócio da paleta de cores e no final ela fica nada de sangue vivo, né? A roupa dela fica toda manchada de sangue vivo, ela tá toda suja de sangue. O povo lá é tão fogueiro que as velhas, gente, coloca cadeira
na calçada de Na noite, calçada. de madrugada pra fofoca. É um nível, viu? É um outro nível de fofoca, o que também gera uma identificação, porque é coisa de brasileiro também. Brasileiro adora fofoca, né? Pô, eu que vim do interior posso confirmar. Eu nasci e cresci em bairro de véio, gente. Eu fui criada pela minha avó, então assim, a cadeirinha na calçada É Clássico, típico, pegou. né? Clássico. Eu amo. Gosto de o filme ter incluído não só essa relação da Sarah com as outras meninas, mas isso da relação com a família eu também acho bem importante, assim, até pra desenvolver a própria Sarah, né, e essa personalidade que ela tem, porque a mãe dela é super protetora, ao mesmo tempo em que, como a Nath disse, é uma desgraça, né, porque quando ela vê que a filha tá comendo muito, aí tá com um prato de salada na cara dela, fala, ó, você só vai comer isso daqui pra frente, sabe? Quando vê que ela tá comendo muito, não. Quando a Sarah finalmente fala, né, que as meninas ficam pegando no pé dela e você não faz nada. E a mãe fala, ah, não faço nada? Então tô aqui, você vai comer só a salada. Tipo, isso resolve o quê? Exatamente, sabe? E o pai também, que por mais que pareça ser uma pessoa até, talvez até Passivão, amorosa, né? assim, mas é um inútil. Passivão total. Exato. Eu tive uma sensação, assim, de que a personagem, ela é muito infantilizada, assim, em vários momentos. Essa coisa da mãe dela ser uma escrota com ela, toda hora ela fica chamando a menina de boba, ela fala assim, vira até uma piada no filme, né? É até uma hora que o pai dela fala, ah, por que você vai chamar ela de boba de novo? Tipo assim, é uma coisa que a gente vê que é um protecionismo disfuncional, né? É uma coisa, assim, que chega a ser meio obsessiva, e aí eu acho que rola, talvez, uma infantilização, sabe, da personagem, como se ela fosse uma incapaz de resolver as situações por conta própria. Até mesmo na cena onde ela é interrogada pelos policiais. Tá certo que ela é menor de idade, né? Apesar da atriz não parecer tão menor de idade assim. Mas a gente finge que ela é. E aí você percebe, assim, essa coisa da mãe em cima dela e não deixar ela falar, enfim. Eu acho que essa coisa dos pais é mais uma camada de violência, né? Que a personagem sofre mesmo. Total. Sim, porque a mãe em especial, né, é muito rígida com ela, mas quando fica sabendo que sofre bullying e tal, ela fica indignada, ela fica tipo, como assim? Primeiro você fica, como assim, mulher? Como você não sabia que isso acontecia? Sua filha ficava trancada no quarto, quando vinha as adolescentes no açougue, ela ficava encolhida ali no canto, tentando passar como invisível por causa disso, mas aí quando vai a mãe de uma das meninas desaparecidas lá, ela protege a filha, então ela é muito rígida, mas ainda assim ela fica tipo, meu Deus, não, só eu posso ser rígida com a minha filha, você não. Mas enfim, mas a mãe, em geral, é uma filha da puta mesmo, realmente. Voltando na história dela, no final do filme, aparecer toda manchada de sangue, que inclusive é o cartaz, né, do filme. Eu só tinha visto primeiramente o cartaz e a sinopse. E a sinopse não, mentira, primeiro eu só vi o cartaz. E aí o cartaz te induz a pensar o quê? Que ela, vítima de bullying, que saiu matando todo mundo. E que delícia que seria, né? Mas não é isso, vai por outro caminho. E ao mesmo tempo que eu achei isso bom, também me frustrou, mas eu também achei bom porque aí, sei lá, que não caiu naquele clássico de a pessoa que sofreu bullying foi matar todo mundo e aí depois ficou falado como, tá vendo como ela era problemática? Não, ela foi lá ajudar ainda assim, então ela manteve ali a sua essência durante o filme todo, mesmo com toda a merda acontecendo. Então, por um lado isso é bom e por outro é frustrante. Eu só ia fazer um parênteses vocês estão falando da família dela, né, dessa mãe, dessa desgraçada dessa mãe, mas que tem uma cena que a mãe dela fala assim, porque você tá gorda, e ela rebate, né, mas você também tá gorda. E aí a mãe dela fala assim, mas não sou eu que sou chamada de porca. Então, isso também, igual você falou, né, uma das camadas de violência que tem essa parte do social, né, tipo, mas eu tô aqui passando despercebida, e você que está sendo reconhecida como gorda. Então, e tanto também nessa questão de, aí a gente entra em outras camadas sociais e culturais, que é, tipo, você é jovem, né, e eu que sou velha, eu posso, né, como se tivesse essa carta branca de que, o meu momento já passou, agora eu tô aqui, trabalhando com um filho crescido, não sei o que, não preciso mais me preocupar, né, minha vida tá feita, mas não, você que é jovem, você não pode ser gorda. Eu gosto quando ela rebate bem na hora, porque a primeira cena que ela rebate essa mãe, mesmo
mesmo assim ela é silenciada logo em seguida, e depois esses enfrentamentos dela com a mãe vão crescendo, né? Ela vai falando um pouco mais, ela vai se posicionando um pouco mais, ela vai argumentando um pouco mais. Mas é foda, né, cara? Porque é uma personagem jovem que ela é dependente dessa família, não tem como só falar assim, sai de casa, né? Foda-se. Enfim, esse era o adendo. Uma coisa muito interessante sobre o filme, assim, falando sobre ambientação agora, né? É que eu até dei uma pesquisada porque eu achei muito bonitinha, né? A cidadezinha. E a gente deu uma pesquisada aqui em casa e viu que realmente é um vilarejozinho de 2.000 pessoas na Espanha. E, assim, a gente até achou algumas fotos, tipo, de casas onde tem claramente uma cena com a Sarah na frente da casa. Enfim, já amo, já quero ir conhecer. Só pra passar uma ideia. E aí, eu acho interessante essa escolha desse local, porque realmente o próprio território, né, da comunidade dela, deixa esse ar familiar opressivo e desconfortável pra personagem. Então, é um microcosmos que funciona muito bem pra mensagem do filme, né? Essa coisa do bullying, porque o bullying, ele geralmente é uma situação que envolve muita familiaridade da pessoa, um ambiente conhecido, pessoas conhecidas que praticam, né? Ambiente de escola, ambiente de casa. E aí eu acho que a cidadezinha, o vilarejozinho, passa bastante essa ideia também, né? Esse sentimento. E sobre o assassino, hein, gente? Porque assim, Ah, eu também tive umas ressalvas, né? Porque que porra é essa, né? Vamos combinar. Tipo, o assassino sentiu muita empatia pela menina. Primeiramente, um serial killer. Veja bem, serial killer sentindo empatia pela menina pra matar todas as pessoas que estavam zoando ela. E, enfim, tipo, oi, o que tá acontecendo? Isso daí eu achei um pouco estranho. Não desgosto da ideia, né? Nem se a gente compra a ideia, beleza? Mas você para pra pensar, você fica... Mas, gente, sim, no sentido. Amiga, vou rebater, hein? porque eu acho que pode fazer parte do valor pessoal dele, de matança. Aí, quem assiste Dexter sabe que o Dexter mata só assassino. Eu acho que, ok, se ele quer matar bullies, eu sou Mas a ele favor. começou só naquele momento? Por quê? Só naquele momento? Ninguém era morto antes. E aí, um belo dia... Ele acordou, foi o gatinho. Matava, né? Porque ele mata o fundo do lago, da piscina. Tem o salva-vidas lá morto, né? O corpo do salva-vidas. Sim. Então, dá a entender que é mais um gatilho pra ele, né? Talvez, não sei. Vai. Nath, que é psicóloga. Vamos ver. Olha, gente, já até arrumei o óculos na minha cara aqui pra responder essa. Que é assim, ó. Tô brincando. Mas assim, bom, nem todo mundo que mata é serial killer. Aí, a gente não tem informações suficientes que existe um padrão pra matança desse cara. Até aí, tudo bem. Tudo bem, é ótimo. Daí tudo bem. Mas acho que assim, não é porque ele mata pessoas, que ele é um psicopata, e dois, que não existe aí um certo nível de identificação, não por somente a empatia, como se ele fosse ter essa mesma empatia com qualquer pessoa. Porque se fosse assim, ele olharia e falaria assim, nossa, uma pessoa, né, que não tem nada a ver com a minha paçoca. Enfim, isso não aconteceria. Mas é uma questão de um reflexo mais profundo, mais real ali com essa menina, né? Porque a gente, inclusive, tem cenas pra ilustrar isso, que nem quando ela chega, ele tá na piscina lá, cheio de gente, e um cara começa a atirar com ele de graça, né? Então, ele não é um homem padrão, ele não é um homem, entre aspas, considerado bonito. E as pessoas, provavelmente, é isso, né? Tiram sarro, ele sofre esses tipos de violência. E ver uma pessoa em que ele se reflete, na verdade, né? Não é nem empatia, é mais um reflexo, né? Então, porque ela também não é padrão, ela está sofrendo violência gratuita. Então, pra mim, me parece mais essa projeção de que protegendo ela é o que ele gostaria, o que tivesse sido feito com ele, né? Dele estar protegendo uma versão dele antes do surto todo, e enfim. E tanto que esse é o quase romance que a gente tem, né? Porque é mais sobre um acolhimento e um tipo, eu te vejo, eu te entendo de fato, porque são vivências iguais. E não necessariamente tipo, ai, vou ser empático com ela, vamos ser, eu entendo. Não é, acho que não é sobre entender, é sobre ter uma mesma vivência. Tanto que quando ele joga, primeiro ele joga a roupa dela lá no meio da estradinha e fala assim, tipo, não, quer dizer, na verdade ele não fala nada, né? É só um sinal de que não vou te machucar, tá tudo bem. Ela dá um tchauzinho e enfim, achou ótima essa
cena, inclusive, ficar dar um tchauzinho pra ele, se mijando todo de medo lá. Mas mais tarde, quando os pais dos bullies estão procurando os jovens no meio do mato e ela encontra ele só pega na mão dela, eles vão se esconder e tal. E a primeira fala que ele tem no filme inteiro é o nome dela, né? Ele chama ela pelo nome. Então é uma cena que traduz que ele de fato está vendo ela por quem ela é e não como a porquinha, a mina gorda, etc, etc. E isso vira uma chave dentro dela, né? Tanto que depois ela vai se masturbar pensando nesse momento e tal, enfim. Mas eu não acho isso do nada, eu não acho isso contraintuitivo, eu acho pelo contrário, assim, é realmente uma questão de reflexo e projeção do que só sentir empatia, porque empatia foda-se, né? Mas eu acho que faz muito sentido a concordo. leitura da Nath, porque uma coisa muito curiosa, gente, no curta, praticamente todos os atores são os mesmos, mas eles mudam o ator do assassino, porque o ator do assassino no curta é um homem mais velho. E aí, você assistindo o curta, é literalmente assim, só pra quem tá ouvindo conseguir visualizar, parece que é um corte do longa-metragem, assim, é literalmente a mesma linha narrativa que o curta segue, então não vou estar fugindo de nada, dando spoiler de nada do curta, assim. Mas o fato do ator ser mais velho, a minha impressão quando eu assisti foi de uma coisa mais de proteção também, e dessa coisa que a Nath falou, que no filme acaba se tornando, flertando um pouco com um romance, mas que no curta parece até uma relação meio paternal, sabe? Então, eu acho que é uma leitura que faz muito sentido, assim. Achei uma boa explicação. E, bom, querendo ou não, a gente também quis matar essas meninas, né? Então, é compreensível. Gosto lá no final, quando o assassino coloca a faca na mão da Sarah e, tipo, fica massageando os ombros dela, como se... Parece que ela tá num ringue, sabe? E ele tá, tipo, super incentivando. Vai lá, você consegue! Um apoie sua mina, sabe? Eu gosto muito desse pedacinho. É como eu queria que tivesse acontecido dela esfaquear a menina. Meu Deus do céu. Poxa vida, Sarah. Era seu momento. Era seu momento de não ter valores! Exato. E eu até acho legal essa ligação que ele faz quando ela atira, que a gente acha que ela matou as meninas e depois mostra que não, mas faz essa ligação lá com o começo, quando se fala em alguns momentos que ela caça com o pai, né? Então é uma pessoa que sabe atirar, ela não tá pegando a arma ali e, sei lá, atirando pra qualquer lugar, porque, pô, ela acertou as cordas, sabe? Que estavam segurando as meninas e faz sentido, né, por isso. E ainda sobre essa cena, a outra lá que tá presa, tá toda fudida, toda cagada, e ainda assim chama a coitada que tá tentando salvar elas de porquinha. Pelo amor de Deus, ela merecia um tiro na cara. Ela não merecia ter sido solta de jeito nenhum. A Cláudia, tudo bem. A Cláudia a gente deixa passar, mas essa daí não merecia, não. Nossa Não, senhora. a Cláudia a gente Nem não deixa a Cláudia. passar, não. Teve uma hora que ela falou, vai logo, sua idiota. Ah, é verdade. Você tá querendo convencer a menina a te salvar e você chama ela. Você não perde a oportunidade de ofender ela. Pô, o que é isso, velho? Não, deixa passar porque a outra era pior, né? A Cláudia só foi, assim, conivente, sabe? Tipo, ela não sabia o que fazer. Então, pra mim, morrer A traição é claro, maior. mas... A traição é maior. Quem não se posiciona está do lado do opressor. E ela foi lá e pegou a toalha dela na piscina. Então ela é tão culpada quanto esse bando de filha da puta. Quem é amiga de verdade vai abandonar pra ter status social com as magrela popular da sala? Foda-se essa vagabunda. Foda-se. Devia ter morrido. Eu Andando com gente concordo. feia. Mas quando eu digo até passa, porque eu entendo ela não querer matar a Cláudia, porque, né, a Cláudia era muito amiga dela. Verdade. Mas a outra não. A outra tava sendo só filha da puta de graça. Então foi muito frustrante ela ter sido liberta e não morta, mas tudo bem. Pelo menos, ela atirou na corda e deixou essa vagabunda lá pra se virar pra voltar. Ela não foi abraçar, amiga, te amo, é bom que você tá bem, amiga. Então, isso também eu gostei bastante, de que não apagou todo esse histórico só porque ela resolveu ir a favor dos próprios valores. E é isso, né? Ela tomou essa decisão, a Sarah, pensando nos valores dela. A outra que vai se fuder com a consciência dela depois, se vira pra voltar com metade do braço decepado. E ainda voltou na garupa do conivente lá e, né, de motinho
potinho, enfim. Então, eu acho que tinha mais que ter se fudido mesmo, mas é isso, né? Eu acho que, mais uma vez, foi um ótimo ponto coerente com o roteiro e essa personagem como um todo. No meu final perfeito dos sonhos, elas continuariam vivas, mas não sem antes sofrerem bastante. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que... Não sei se a Sarah matar as meninas seria a melhor alternativa, sabe? Porque a gente vê isso, assim, como a Nath bem falou, né? Ela é uma personagem, uma adolescente que ela tem medo de tudo, ela já sofreu muito, ela tem um dilema moral ao longo do filme, que é o fio condutor aí das questões internas dela, digamos assim. E é um filme realmente, né? Vamos combinar, desperta uns sentimentos meio esquisitos, assim, né? Assim como que a protagonista não sabe o que fazer com a empatia dela pelo assassino, né? A gente também não sabe muito bem o que fazer, né? Porque eu passei o filme todo, essa da primeira vez que eu vi, sem saber muito bem o que ia acontecer no minuto seguinte, porque é isso, assim, ele fica brincando com essa coisa da moral versus vingança, versus sentimento de ódio. Ela sente ódio, né, gente? Ódio é um sentimento... Muito. É um sentimento humano, né? Todos nós sentimos ódio. Mas, como bem a Nath falou, no final das contas, ela tem valores morais que não a tornam uma assassina, né? Não teria como ela ser a assassina das meninas. Mas teria como as meninas serem tão ridicularizadas quanto ela. Muito mais do que o filme mostrou. E mais ao final do episódio, eu conto aí qual que é meu final perfeito. Ninguém vai gostar, só eu mesmo. Mas, só a título de curiosidade. Olha, sabe o que vale. seria saboroso? Se o assassino pegasse elas igual porco, cortasse a barriga no meio, sabe? Toda aquela... Olha, ia ser um ótimo... Ai, ia ser ótimo. Assim, porque é isso, ela não ia precisar sujar as mãos, ia deixar na mão dele. Ele faria isso por ela. Olha que ato romântico que ia ser. Inclusive, eles estão no matadouro. Não sei se vocês repararam. Exatamente, elas Porque estão no gancho lá. elas estão no gancho. Inclusive, me remeteu a alguns momentos, a ambientação, assim, né, pelo menos, ao filme Massacre da Serra Elétrica, assim, em alguns momentos. Tem até uma cena que a Sarah tá fugindo, né, do assassino, e ela passa por dentro daqueles corredores onde os animais passam, assim. Então, é bem... dá pra ver que é um matadouro. Então, perderam uma oportunidade. Fica aí, Carlota, a nossa sugestão mesmo pro próximo filme, né? Vou lançar a pergunta aqui. O que vocês acham dessa questão do, entre aspas, do quase romance? Vocês acham que se tivesse pendido pra esse lado ia ser mais satisfatório? Ia ficar mais estranho? Ia estragar o filme? Ela merecia viver um romancinho? O que vocês acham? Eu acho que sim, até onde eu entendi, ela é uma pessoa menor de idade, né? Apesar da atriz não ser, mas ela é uma pessoa menor de idade e o cara não. A gente tem esse detalhe, eu esqueço, que não é uma adulta. Então, e o cara não. Então já há uma bela problemática aí. Então eu acho que não digo estragaria o filme, mas seria estranho, sei lá, eu não ia gostar. Tanto é que um dos meus sabores é justamente eles quase se beijarem ali naquele momento que ele tá tentando ajudar ela a escapar para as mães não verem ela. Não queria que fosse desenvolvido, não. Eu gosto dessa coisa de deixar no ar uma coisa, tipo assim, eu não achei tão problemático essa cena dele, da fuga e tal, porque fica muito no campo da fantasia, né? Dela, principalmente. Que a gente não sabe muito bem o que se passa na cabeça dele, o porquê. A gente tem elucubrações aqui, né? Estamos elucubrando, criando hipóteses, mas a gente não sabe. A narrativa é da perspectiva dela. Então eu gosto do que essa tensão faz com a narrativa, mas eu acho que se desenvolvesse um pouco mais, poderia estragar, sim. Eu acho também, acho que é compreensível ela ficar mexida, assim, como a Nath falou mais cedo, né, tem essa cena, da primeira coisa que o assassino diz é justamente o nome da Sarah, e ela se sentir enxergada ali, então eu acho super compreensível ela ficar mexida, e toda essa relação que ele tem para com ela, assim, de proteção e tal, eu também gosto disso não ter se desenvolvido, e acabar virando aqui, tipo, mata todo mundo, e o casal foge pro horizonte, assim, sabe, no final Bonnie e do Clyde, filme. né? Exato. Bonnie e Clyde. Mas eu acho que até adiciona um ponto de interesse, assim, essa relação toda esquisita, assim, que rola entre eles, né? Total. Não, concordo. Só quis jogar aqui pra deixar, né? Deixar Pra esse render, episódio rico.
rico em teorias, em coisas que você pensou aí, que você que está ouvindo, coisas que você pensou, mas estava com medo de falar em voz alta, aí a gente fala aqui. Mas eu acho que é isso também. E também ela é inocente disso, pra saber separar as coisas, né, do tipo, exatamente isso, que é um cara assassino, bem maior de idade, né, e que você ser vista, ser reconhecida e ter, seja lá qual nível de migalha que possa parecer um afeto, não significa romance. Não significa essa pessoa me ama, essa pessoa eu devo abraçar, entrar nessa, né? Enfim. Então, não é amor. E eu acho que por isso que ela fantasia tanto, porque ela realmente não tem a maturidade e nem a vivência de poder entender como funciona essa questão de se interessar romanticamente ou sexualmente por uma pessoa e receber isso de volta, né? Então, acho que por ser esse primeiro contato, né, de ser vista e de até, de fato, ele poderia estar interessado nela, mesmo independente de quão errado isso seja, né? Mas que pra ela talvez podia ser assim, isso nunca aconteceu antes. Logo, deve ser assim, né? Então, não tem, mais uma vez, não tem a vivência pra poder botar a mãozinha na consciência. Bom, e ainda mais a gente tá falando de adolescentes, todas as outras adolescentes estão lá exibindo corpos e flertando, indo em festas, etc. Ela não tá vivendo isso, né? Então, talvez esse cara, essa conexão que surge ali entre eles, por mais fantasiosa que seja, talvez parecesse uma pontinha de esperança dela poder ter esse gosto de também viver isso, mesmo que fosse totalmente fora do que os outros estão vivendo, né, do script aí, mas que fosse um pontinho de esperança aí pra ela. E eu acho que, assim, também é interessante a hora que ela pula em cima dele pra se salvar ali no matadouro, e ela começa a fazer barulho de porco, de fato, né? Ela tá bem animalesca, assim, ela tá gritando, mas ela tá gritando agudo, tal, não sei o que, e aí ela vai com os dentes na jugular do anjo e arranca pedaço de novo. Aí, na hora que ela cai no chão em cima dele, que ela se dá conta que ele tá morrendo, ela começa, não. E aí ela começa a chorar, meio que arrependida ali do que ela fez e tal, e de tá perdendo isso, né? Então eu acho essa cena muito, assim, eu ia falar simbólica, mas eu acho que ela é bem literal, assim, pra traduzir esse momento, né? Mas também traduz essa parte da inocência dela e do quanto real é coisa da cabeça dela de que, pô, era a única oportunidade que eu tive e agora eu vou perder isso, né? Tirando esse cara, vai sobrar quem? As véia fofoqueira da calçada? O boy que fazia bullying, que tem uma hora até que ela confronta ele, né? Ele vai falar assim, as meninas me mandaram o vídeo de você lá na piscina, você mentiu pra polícia, você tava lá, né? E aí, enfim, eles estão discutindo, aí ela fala assim, mas você também faz bullying comigo. Aí ele, nunca desse jeito, né? Como se tivesse aí um ranking do tipo de violência e que, então é passável você só rir de longe? Que não, seu puta, quem, por favor, bote a mão na consciência. Aí, né? Mas é isso, ela vai voltar pra onde? Mas eu confesso que, assim, além de ser satisfatório ver esse assassino, esse cara, sequestrar essas minas e botá-las no gancho lá, também achei satisfatório. Vocês vão me perdoar o que eu vou dizer agora, mas eu venho de... Eu não tenho mommy issues, nem daddy issues, eu tenho family issues. Então, assim, pra mim foi muito satisfatório ver ele apagando a mãe dela, assim, falou assim, se fosse eu ia falar assim, obrigada, não teve que ser eu. Achei bem satisfatório, mas, enfim. Um parênteses aqui, rapidinho. Colocou elas no gancho como se elas fossem um pedaço de carne do açougue que a Sarah trabalha. Fica aí o meu comentário. Show. Muito bom. Então, muitos elementos. Inclusive, na minha cabeça, e daí porque que eu disse que eu tava com memórias falsas sobre esse filme, na minha cabeça ele matava a família inteira dela. E, na minha cabeça, ela matava as meninas. Eu fiquei com essas duas impressões na cabeça. Tanto que eu fui... Aí eu procurei, gente, pra ver se tinha final alternativo. Não tinha. Foi uma fanfic que eu inventei e foi isso. Eu amo a fanficagem. Tem duas coisas que eu gosto também desse filme, do ponto de vista mais técnico, assim. Eu gosto muito da montagem de algumas sequências. Uma delas, né, acho que a que mais ficou na minha cabeça, assim, foi aquela onde policiais
policiais e as famílias, né, das moças estão procurando elas no meio da floresta. E aí tem até um cachorro no meio. E aí ela intercala com a Sarah fugindo do lugar. E a gente realmente dá a impressão de que o cachorro vai encontrar a Sarah. E eu gosto disso, assim, cria uma tensãozinha. Eu acho que é bem feito, assim, é bem montado o filme. As cenas, né, são bem montadas. E eu gosto também, acho a trilha sonora legalzinha. Das músicas que a Sarah fica ouvindo, assim, eu achei bem legal. Esse filme é babado. Babado. Ai, gente, o famoso só quem viveu sabe. Olha, é difícil, porque é isso, né? A gente fica falando aqui, devia ter matado, né? Mas no fim, a gente que assim, eu tô falando por mim, não posso falar pras minhas amigas, mas a gente que tem uns valorzinho moral, se fosse com a gente na hora, ia dar um ai, deixa quieto, né? Então, eu acho bem relacionável. É foda, porque é isso, né? Às vezes a gente olha pra trás e vê o tanto de filha da putagem que já sofreu na escola, enfim. E aí é isso, né? A gente também se espelha nessa personagem. E ai, por isso que o campo da fanfic, ele vale tanto, né? Porque dá vontade, mas vamos fazer? Não vamos, né? Que bom que tem filme pra gente poder trabalhar esses sentimentos, essa raiva, essa sede de dança. Porque na vida real, os filhos da puta estão lá todos se dando bem. E enfim, né? Sempre. E quem é fã de filme de horror, gente, tem um escape. Agora imagina quem se furta aí dessas maravilhas do cinema. Exato. Né? A pessoa fica reprimindo muita coisa, né? A gente que tá pelo menos botando pra fora. Exatamente. Exato. Ai, gente, essa semana eu vi um post de uma pessoa falando que, tipo, eu não assisto filme de terror porque eu estudo física quântica e jamais que eu vou assistir um negócio e puxar isso para o meu universo. E eu, tipo, ai, Primeiramente, e depois Que preguiça. que está perdendo. primeiro que ele já falou errado, porque física quântica não existe. Existe mecânica quântica que faz parte da física Ah nuclear. lá. Já começa por aí. Então, Vai lá. Eu amo. You go, girl! You go! Tá Também. vendo, gente? Aqui já tem começou falando informação. besteira. Ai, Falou gente, merda, falou pouco e falou merda. E Exato. outra, foda-se, enfia no teu cu, meu rapaz. Imagino que seja um homem, né? Óbvio. Mas ai, não foda-se. tinha, não tinha nome da pessoa, então cortaram assim no print. Pra todos os efeitos, é um homem. É muito bom ter uma equipe multidisciplinar, que a gente tem lacração, a gente lacra de todos os lados. Eu amei. Tá Gente, vendo? pra quem não sabe, nós temos uma pessoa de exato na equipe. Então. Exato, a cota. Vamos parar de falar coisa que é desinformação, né? Porque se pegar, acabou. A gente expõe, tá? Quiser se achar o bonitão falando de física quântica, não, calma lá. Esse falou da minha área, né? Então, É isso. Tá vendo? Tem que Vocês mostrar, tão tem que vendo. apontar mesmo. Exatamente. E também, por exemplo, esse é um tipo de filme que acho que entra na famosa categoria de todas as subcategorias milhares que temos do horror social, mas o quanto, por exemplo, eu acho que esse tipo de filme conversa muito bem aos não gosto de filme de terror, porque ele flerta muito com o drama, né? Ele pesa muito pra essa parte social e psicológica, que por mais que ele tenha cenas de gore muito bem trabalhadas, muito bem colocadas durante o filme, ainda assim, filme que eu acredito que quem não é fã de terror pode dar uma chance, mas como gostaria da obra como um todo. Porque é isso, gente, horror conversa com todos os gêneros, todos. E o drama, quem sabe fazer, faz bem feito, tá aí, ó. Serdita veio aí pra provar. É isso. Vou falar uma coisa que eu não gostei, então. Me deu um pouquinho de raiva. E aí, sempre vai ter uma justificativa, tá, gente? Quando você realmente ama um filme, você consegue arrumar uma justificativa pra tudo. Mas aqui me incomodou um pouco. É o fato de que os policiais, eles não insistem pra que a Sarah conte o que ela sabe sobre o caso do desaparecimento. Fica, e assim, eu entendo. Eu sei que é um vilarejo. Eu sei que tem claramente meia dúzia de policial, se tiver, tá? Não tem 6 policiais naquele lugar. Deve ter uns Que 4. não sabe trabalhar como todos. Que não sabem que, trabalhar. né? Não, mas aí é um nível... eles são bem burros, gente. Desculpa, mas assim, tem assim... sério, tem filme que você olha e fala, gente, eu não sei como que essa pessoa conseguiu o trabalho.
porque é realmente difícil de entender. Mas é isso, o menino lá, um mais velho, do rosto bem quadradão, policial do rosto bem quadradão, ele percebe que tem, ele saca que tem alguma coisa errada. Porque ele é o que tenta dar uma insistida ali, mas a mãe da menina consegue intimidar um policial, veja só. E aí a gente não tem muito dessa coisa da investigação. Em nenhum momento naquela sequência do interrogatório ela se sente pressionada. Enfim, não cria, pelo menos pra mim, tá? Não criou uma atenção que deveria, eu acho, assim. Ficou uma coisa meio sem força, assim, narrativa, assim. Amiga, mas vamos lá, ó. Vou passar o... Pega o rodo. Pega o rodo que eu vou passar o pano aqui, ó. Se a gente tá falando de um vilarejo do tamanho do bairro que eu moro aqui em São Paulo, onde as velhas fofoqueiras na calçada, pipipi, popopó, caralho, 4, eu imagino, é aí da onde eu estou tirando essa informação, da Atacu e da minha vivência de garota do interior, que é, esses policiais, ou eles são filhos de alguém, ou eles são maridos de alguém. E aí, cara, se tem uma coisa que a galera interiorana se preocupa é com a opinião dos outros. Vide a mãe dela falando, mas as pessoas estão falando que você tá gorda, né? Então você que tem que emagrecer, que os outros comentam. Então assim, fazer o trabalho bunda, tudo bem. Agora, e é isso, né? Essa mulher tá pressionando, etc, porque é isso, cidade pequena, ela vai contar pra todo mundo, ela vai crucificar todo mundo, vai falar, bababá, pipipi. Então assim, eu vejo, da Taku, por essa lógica, né? Então pra mim, até faz sentido, tipo, ceder a essa velha. Porque sabe aquela coisa assim de, tipo, quem manda na cidade é 3 famílias de branco rico que são donos de todos os negócios e ninguém peita? É mais ou menos isso. E a gente tem isso entre aspas, numa hierarquia social ou no poder dessa fofoca, porque quanto menor, cara, pior é o estrago na vida de alguém se uma velha acorda de mau humor e decide abrir a boca pra falar merda. Bom, fake news no Zap tá aí, né? Enfim. Então, assim, pra mim, eu vejo por esse lado. Eu concordo, faz sentido o que você disse e tal, mas no meu paninho, no meu rodo pronto, eu vejo por essa ótica. Eu entendo o que você quer dizer, amiga, mas eu continuo achando que não, sabe por quê? Porque eles não são ninguém ali, né? Ela até uma hora que ela fala, não vamos brigar com fulano, não, que é a mãe da menina da Cláudia, porque eles são os únicos que compram com a gente ainda. Então, me passa um pouco dessa impressão. Eu acho que o interior tem essa dinâmica que você falou mesmo, né? É uma coisa micro, né, gente? Microcosmo do microcosmo, né? A cidade do negócio de 2000. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que realmente eles não são a família mandatária ali e que eles, teoricamente, estariam na desvantagem se alguma suspeita fosse levantada, como, na verdade, foi levantada, né? Pela mãe da Cláudia, numa cena horrorosa lá, quando começa as duas brigarem, né? No meio da rua, a mãe da Sara e da Cláudia. Mas é isso, assim, é um estranhamento que eu tive, mas por isso, assim, porque realmente eu tive essa impressão de que o vilarejo não iria ficar do lado deles, sabe? Que eles não têm esse poder, assim. E ainda nisso, assim, as meninas lá desapareceram e foi toda uma força-tarefa, a cidade toda de, meu Deus do céu, cadê elas? Cadê elas? As mães lá empenhadas, todo mundo, cadê? Minha nossa, os policiais querendo descobrir. Mas e se fosse a Sara que tivesse desaparecido? Ia ter esse esforço todo? Não ia. Quem é que liga? Quem é que liga pra uma adolescente gorda, excluída, não é mesmo? Então, né, também tem isso. A Sara só tem a gente e aquele homem lá barrigudo. Porque assim, ele é bonito, gente. Eu não achei ele horroroso, não, tá? E eu achei assim. Eu juro que eu achei, tá? Vão me julgar. Eu falei isso com o Igor, ele quase caiu pra trás. Mas, de assim, roupa, eu não achei ele feio também, não. Não! Melhor que vários da cidade, inclusive. Eu só não gostei daquela camiseta aberta dele. Eu achei, assim, um estilo que eu não curti muito. É porque tava sujinho, né? Sujinho é foda. Sujinho é foda. O tipo de sujeira que me pega, né? Que é essa coisa de torturar, né? Negócio de sangue humano. Não sei se não é muito a minha vibe, não. Mas... Achei que bom, né? Bom.
Não sei, né? E assim, como eu falei, gente, peguem curta pra ver, assim. Curta é literalmente quase um senhor, né? O assassino. Então, Medo. eu acho que realmente foi uma escolha da diretora pra talvez realmente trazer por esse lado mais romântico, pra deixar um pouco, assim, no ar mesmo, né? Não posso dizer que já fiz piores, mas eu traço a linha no assassino. Aí me perdeu. Aí me Melhor, perde. né? Melhor. Gente, a gente, pelo amor de Deus, olha, eu tenho medo das pessoas acharem que a gente é assim, ó. Não, a gente é de boa, tá? É De só... boa. De perto ninguém é normal, né? Todo mundo fica falando, fã de horror, é tudo meio doidinho, né? Como vocês podem ver neste podcast, um pouquinho só, não muito. Tem piores, tem gente pior. A gente só é sincero, uai. Tem gente que pensa coisa pior. Eu Exato. aposto que sim. Com certeza. Certamente, tranquilo. A Sil tá caladinha, né? Tá muito calada hoje. Ela Só deve tô estar julgando concordando muito a aqui. gente. Não, jamais, amiga. Que isso? Por mim. E você achou o que da estética do nosso assassino? Não, eu achei ele bonito também. Mas É é isso, mesmo? eu tô com a Nath no limite da lei. no Não que limite toda da lei lei é seja boa, importante. mas essa é muito clara, muito óbvia. É verdade. Aí é não dá. Limites. Sabores e Sabores é aquele momento do nosso podcast onde nós falamos o que destacou de coisas que gostamos do filme e de coisas que não gostamos tanto. Então, vamos começar pelos sabores. A gente falou muito bem dele, não aceito menos aquelas. Mas qual foi uma cena, momento ou ponto que teve o seu coração? A cena dele parando a vanzinha lá pra ela ver as meninas presas e deixando a toalhinha ali, teve palmas e aclamações minhas. Essa cena Boa. eu gostei muito. Pra mim, talvez a melhor coisa desse filme, talvez seja a atuação da Laura Galã. Eu acho que ela realmente carrega todo o peso dramático do filme. E aí, por isso que ele é elevado, assim, eu acho. Ela é uma personagem, você vê muito claramente nitidamente, né? Esse dilema moral dela, e ela tem umas reações que você vê que são bem genuínas, assim, né? Ela tá sempre com o olhar assustado, ela tem uma fisicalidade, né? A forma como ela corre, enfim, eu acho que ela tá excelente, assim, nesse filme. E, se não me engano, ela chegou a ganhar um prêmio, né? Não sei, um desses festivais, não sei se foi o Goya, alguma coisa assim. Goya foi melhor nova atriz. Então, eu gosto muito, muito mesmo da interpretação dela. Eu tô com a Ceci, pra mim o ponto alto. Acho o elenco no geral tá bem, assim, mas o ponto alto certamente é a Laura, né? Até às vezes eu ficava, tipo, querendo dar um chacoalhão nela, sabe? Quando alguém fala alguma coisa e ela não responde, ou essas respostas idiotas que ela dá, como você disse, Nath. E eu ficava, tipo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, né? E todo esse desenvolvimento que ela vai tendo ao longo do filme mesmo. Então, pra mim, certamente ela é o ponto alto dessa história. Pra mim também não tem nem como negar aí essa atuação impecável. Eu gosto muito, igual eu tava falando no começo, desse jogo de cores que vai acompanhando essa trajetória da personagem. E eu também gosto muito da cena em que ela tá na piscina e as meninas começam a fazer bullying com ela e ela mergulha, e quando ela mergulha, o salva-vidas tá lá embaixo, acorrentado na cadeira, e ela nem vê, assim. Eu achei que foi um toque tão, ditando o tom mais ou menos do que pra onde ia a coisa, que eu achei, eu não vou dizer bonita essa cena, mas eu achei uma cena bem interessante pra fazer essa costura de pra onde ia depois. Laura, você é maravilhosa. Nunca pare de atuar, querida. Um beijo. É isso. Beijo, Laura. É isso. Um beijo. E de sabores, vocês não gostaram do nosso pig? Não gostei das meninas ficarem vivas, né, gente? Assim, poxa. Só Porque uma você ficou falou- viva, não foi? Duas, né? Duas, a Duas. Cláudia e a Duas. outra. Ah, eu achei que a outra vagabunda tinha mordade. Não. Ah, Pois Não. é, infelizmente, pois é, isso me frustrou muito, eu entendo, como a gente tava falando, né, dos valores dela, etc. Mas justamente por a gente ter valores, se fosse com a gente também deixaria elas vivas. A gente fica, puta merda, mas elas mereciam morrer, a gente não conseguiria fazer isso. Então no filme, alguém faça isso por nós. Isso não aconteceu, então é muito frustrante, isso me frustrou bastante. E o quase
quase romance com o assassino lá também, eu também não gostei muito, não. Eu tenho 2 em 1. Vou dizer 2 em 1 aqui pra nós. Eu não gosto da sequência final, tá? Que a gente é enganado, acha que ela matou as meninas, mas ela não matou. E eu também acho que o filme poderia ir um pouco além na violência. Eu vou parecer uma maluca falando agora, tá? Mas eu queria ver mais crueldade com essas meninas. Ah, crueldade de tortura física? Não necessariamente. Que eu acho que, assim, é isso, assim, a gente não tem muita informação do assassino, né? As motivações dele, qual que é o nível de crueldade dele. Mas eu acho que o filme poderia ter ido um pouco além, podia ter mais cenas dele com elas, poderia haver alguma coisa em algum momento que ele forçasse elas a se machucarem, ou, enfim, coisas nesse sentido. Também acho que deveria ter uma cena aquelas, né? Que a pessoa tá com raiva, ela tá querendo extravasar. Gostaria de ver a Sarah gravando alguma dessas torturas. E, né, da mesma forma como elas faziam com ela, né? Pra postar nas redes sociais e tal. Acho que poderia ter brincado um pouco mais com isso, sim. Acho que elas deveriam, sim, ficar vivas, mas eu não acho que deveria ser a Sarah a matar o assassino, né? Eu acho que isso deveria ter sido feito por uma das duas. Já que o filme tá jogando com a podridão das antagonistas, essa podridão poderia ser ainda mais pesada, poderia ainda ter uma carga de violência mais forte. Então eu acho que o caminho correto era literalmente antagonizá-las ainda mais, né? Deixá-las ainda mais cruéis, botando elas então pra fazer esse trabalho sujo. Bom, eu tenho 2 pequenos dissabores, inclusive um deles vocês me corrijam se eu tiver tido um AVC durante o filme, porque não sei se eu perdi alguma coisa. Mas tem uma cena em que as senhorinhas estão lá colocando suas cadeiras na calçada e uma fala, ai, cadê a fulana? Ai, já a outra fala, dormiu assistindo TV. E aí vai ver, a fulana estava, tipo, com uma fruta dentro da boca em casa, sendo morta pelo assassino. Mas acho que isso não volta, né? Não. Fica só por isso mesmo. Então tem um não ponto. tive um AVC. Senti falta de uma continuidade pra esse trecho. E a outra coisa é que eu acho que os caras que a Sarah encontra na estrada, que também saem pra zoar ela, e depois o assassino quase atropela eles na cidade, né? Foi nada isso, gente. Eles mereciam muito mais também. Se as meninas mereciam, esses aí também passaram totalmente batido. Então, pra mim, podiam ter sido, sei lá, atropelados de verdade ali, porque eles conseguem sair do caminho, você só escutam falando, ai, meu braço, nada acontece. Então, acho que faltou aí também. Mas só. Meu sabor não tem nada a ver com o que vocês falou, mas uma coisa que, assim, por um lado, eu entendo, por outro lado, eu discordo, que é as cenas em que a Sarah desconta na comida essa frustração, ansiedade, raiva, ela tem esses comportamentos compulsivos com comida aí. Eu entendo, mas eu achei que isso ficou muito jogado, ou me deu a sensação de que foi só pra reforçar que ela é uma menina gorda. Então, assim, eu achei meio desnecessário ter essas cenas de que ela desconta no docinho, ela compra comida escondida. Eu até entendo que isso pode ser pra até muitas vezes reforçar a cena dessa restrição que a mãe dela impõe sobre o body shaming, sobre o corpo dela, o que ela vai comer, deixar de comer, mas me deu essa sensação de que, assim, tá, então ela entrou um pouco naquele clichê que eu disse que o filme não entra como um todo. Então, como é um detalhezinho que ele acontece pouco, eu acho que acaba passando despercebido, mas eu acho que no fim, olhando o filme como uma obra total, nem precisava ter ela descontando na comida, ou essa parte dela comendo escondido, enfim. Então, assim, eu achei meio desnecessário como um todo. Eu tenho até a impressão de que porque ela sempre tá comendo o mesmo doce, né? É o mesmo doce. E aí, parece, eu não sei, tá? Mas é a impressão que eu tenho. Que ela colocou essa coisa do doce pra depois ter aquela cena do assassino comprando aquele doce pra ela, né? Pra ligar, né, um no outro. Então eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Mas agora que nós falamos sobre sabores, antes da gente ir para as indicações e recados, vamos de nota? De 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas você dá, Luíse? Entre 3,5 e 4.
4. Vou dar 3,5, vai. Nossa, olha ela dando mais de 3, gente. Bicho. Que inédito nesse podcast. Mentirosa! Bicho. Brincadeira, amiga. Você tá me dando troco Ai. só porque eu falei de você em Carrie, né? Tô entendendo. Sim, eu não tava aqui pra me defender, mas é isso. E você, Cecília? Quantas estrelas? Dou 3,5 pro longa e 4 pro curta. Eu sei que nós não Olha. estamos falando do curta, mas o curta é mais impactante. Eu gosto mais, deixa mais em aberto. E você, Silvênia? Eu dou 4 estrelas. Boa. Agora quero ver o curta. Falhei nessa missão, mas assisti. Uhum. Eu também falhei em ver o curta, não posso opinar, mas para este filme eu estou emocionada e eu vou dar 4,5 estrelas. Me desculpa. E dou um coraçãozinho de favorito. Não coloquei no meu Letterboxd, mas eu vou colocar agora um coraçãozinho de favorito. Gosto Pois muito, muito, muito. E já que deliberamos tanto, temos indicações para quem assistiu Pig, gostou, está interessado em assistir. O que vocês acham que é válido nossos ouvintes procurarem assistirem também? E também pode ser assistir, jogar, ler, enfim. Tem uma série inglesa que chama My Mad Fat Diary, que também trata fantástica, né? Gosto muito, não conheço ninguém que já assistiu, acho ela meio desconhecida, não sei. E eu acho ela... Bicha, olha eu aqui, ó. Aí, ó, Assisti. olha só. Acho ela excelente, que trata muito disso daí. É uma adolescente gorda, né? Que tá passando por questões aí da adolescência, com seu próprio corpo e tudo mais. Acho que aborda muito bem essa questão também. E é uma série fantástica, de verdade. É excelente. Uma das melhores do gênero que eu já vi. E não é terror, tá, gente? Só pra deixar claro. Olha, eu acho que é um filme que dá pano pra muita manga, né? Todo filme aí, se você for um slash que envolva dentes, bullying, enfim, é praticamente, se eu fosse chutar, eu diria uns 60% pelo menos, eu acho que faz referência ao tema. Mas eu vou ficar aí com a saga do Fee Street, com exceção do Prom Queen, que é uma grande bosta. A minha recomendação é não ver, tá? Se você tiver curioso, assista. Só que você vai perder 1h30 aí da sua vida, né? Porque é muito ruim de verdade. Realmente, eu acho que não é um filme que vale a pena, mas os 3 primeiros filmes são bons, assim. Eu acho que trazem bastante esse universo tóxico dos adolescentes, enfim. E também é um bom filme. É um filme satisfatório de slasher, enfim. São 3. O último só é ruído por um homem, né? Fica aí a crítica já. Sim. A crítica. Exatamente. Eu vou dar a indicação mais óbvia, sem graça, por mais que seja um ótimo filme, mas vou indicar Carrie, que acho que até tem um final mais satisfatório, assim, né, em questões de vingança, e acho que tem várias similaridades também. É o Carrie de 1976, né? Não é o Carrie 2, não. Sim, exato. Só, né, querendo puxar a sardinha pro nosso episódio recém-gravado, mas não é aquele. Mas pode Só pra assistir deixar aquele claro. também. Só pra ouvir o nosso episódio. Só pra ouvir. Com certeza. Ou escuta o episódio também, né? Que no episódio a gente fala. Eu vou indicar 2 filmes que, inclusive, são de terror e são dirigidos por mulheres. E, assim, vou jogar pro universo que ambos em algum dia vão virar episódio aqui nesse podcast. Vocês podem vir cobrar depois, pode pedir aí nos comentários, nas redes, enfim. Mas o primeiro deles eu queria indicar o Sissi, que também é de uma jovem que vira influencer. E aí ela encontra uma colega de sala da época de escola e vão passar um final de semana aí numa casa, numa cabine floresta, e coisas acontecem, inclusive vinganças e tal. Inclusive o nome da protagonista é Cecília aí, ó. Não queria dizer nada. Bem, e Tem a ver, o outro, e o outro filme que eu gostaria de indicar é um filme finlandês que tem um lugar muito especial no meu coração, porque o famoso, quem for psicólogo, gostar dessas coisas, vai gostar muito dele, eu imagino, que é o Hatching, que é de uma menina de 12 anos que ela encontra um ovo bizarro e enorme na frente da casa dela, e ela simplesmente leva esse ovo pra dentro da casa e começa a cuidar desse ovo, e aí
coisas acontecem quando ele finalmente é chocado e assim, babado. Então, fica aí minhas indicações pra vocês que gostaram de Pig. E já que deliberamos, aquele momento que é recados. Queremos ouvir de vocês, né, ouvintes? Ouvir dos ouvintes. Quem ouve os ouvintes? Não é mesmo? Ai, pois. Mas deixem seus comentários nas nossas redes sociais, no nosso site, rainhasdogrito.com.br. O post completo está lá, né, para quem prefere. Temos a seção de comentários por lá também. Temos comentários no Spotify, que é onde acho que a maioria dos nossos ouvintes até interagem com a gente, Spotify e Instagram, né? Então sigam a gente nas redes sociais, conversem com a gente e deixem suas opiniões também. Queremos saber o que vocês acham de Pig, se já conheciam o filme também, o que acharam dessa discussão, enfim, falem com a gente que a gente gosta. Sempre. Inclusive, É isso. no momento de sair esse episódio, imagino que o nosso Apoia-se estará no ar. Então, se você gosta de ouvir, ler e vieres maravilhosos, horror, por favor, pense, considerem apoiar financeiramente, porque as gatas sofrem com edição aqui. E seria muito de bom tom, muito bem quisto, querido, esse ato por parte de vocês. Nós temos faixas de apoio que cabem no bolso, inclusive que custam menos do que um café expresso na cidade de São Paulo. Então, assim, considerem, pensem com carinho. E, mais uma vez, infelizmente pra gente, neste mundinho virtual, números fazem diferença. Então, quem puder, se inscreva e siga nossa página aí, porque vai ajudar também. É isso, gente. A gente tem muitos projetos legais, muitas ideias incríveis. E aí a gente precisa realmente desse apoio de vocês. E é isso. Vocês podem estar ajudando com o que vocês, literalmente com o que vocês puderem. Como a Nath disse, o cafezinho tá muito mais caro, tá? Valores aí do nosso apoio-se começam com R$5, então é muito importante pra gente ter a continuidade do podcast e pensar mais conteúdos exclusivos pra vocês, pensar em outros projetos legais. Então é isso, queridos ouvintes que estão aí do outro lado. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Considere ouvir outros episódios. Não precisa ser na ordem. Vá no que o seu coração mandar, no filme que parecer mais interessante, naquele que você viu, naquele que você quer ver. E nos vemos no próximo episódio do Rainhas do Grito. Um beijo e é isso. Vamos parar de comer bacon? Acabou. Acabou essa. Vamos parar de bullying, por favor. Aqui, anti-bullying. Senão a gente vai torcer pra vingança. Tchau. Beijos. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo.